Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Clóvis Faleiro, formado em Administração, MBA em Finanças pelo IBMEC, consultor de empresas, 30 anos de carreira profissional, 15 anos de investidor, completando agora 16 anos já nesse mês. Criei o canal Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória profissional, das experiências, das coisas que eu vivi e aprendi. Sempre acompanhei de perto o mercado financeiro e comecei a perceber que muita gente cometia erros primários, erros que eu cometi, equívocos que eu cometi. Então eu resolvi criar o Viver de Renda exatamente para, de alguma maneira, alertar as pessoas e comentar sobre as coisas que eu fiz que deram errado e as coisas que eu fui aprendendo ao longo dessa jornada, dessa caminhada. Portanto, aqui é um canal onde eu compartilho a minha curva de aprendizagem. Acredito que desta forma você pode aprender com os meus erros e não repeti-los. É uma maneira de aprender com sabedoria, aprender com os erros dos outros. É muito melhor quando a gente aprende com os erros e melhor ainda quando a gente aprende com os erros dos outros. Isso é uma prova de sabedoria. Muito bem, eu quero comentar aqui uma matéria que eu vi outro dia, a valorização do bem-estar físico e mental dos funcionários das empresas tem feito cada vez mais parte da estratégia de atração e retenção de talentos neste mundo organizacional, desse mundo empresarial. Mas do que adianta promover jornadas de trabalho mais flexíveis, estimular o home office, estimular que os colaboradores, os funcionários levem seus animais, os seus pets, um dia por semana para as empresas, como isso já está acontecendo? De que adianta tudo isso se essas pessoas ficam noites em claro, perturbadas, sem dormir, por conta de dívidas financeiras? Você já parou para pensar sobre isso? Qual o impacto da dívida na sua vida? Você já esteve endividado, muito endividado, ou você está neste momento endividado? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários sua opinião e que tipo de impacto psicológico isso teve na sua vida. Isso afetou a sua vida familiar? Isso afetou o seu relacionamento com sua mulher, namorada, com os filhos? Isso afetou você no ambiente de trabalho? Coloca aqui, por favor. Em dezembro de 2021, o número de famílias que relataram estar endividadas atingiu 76% no Brasil. 76% das famílias em dezembro de 2021 relataram estar endividadas, dados da Confederação Nacional do Comércio. Então, à medida que as empresas estão investindo para criar ambientes mais saudáveis e flexíveis, a busca pelo bem-estar financeiro dos funcionários passa a ser também uma demanda importante das áreas de recursos humanos. Não é possível dissociar a vida financeira do funcionário de uma empresa da sua vida profissional. É impossível, eu lhes garanto, e vou dar o meu depoimento pessoal, mais uma vez, porque já fiz isso em vídeos passados. Então, por conta disso, algumas empresas despertaram. Lhes digo que não são todas, são poucas ainda que despertaram para esse problema. Empresas como a Mobile e a Hotel Urbano despertaram para isso e resolveram criar programas de benefícios para os seus colaboradores. Internamente, a gente sempre conversou sobre a saúde financeira, mas percebíamos que só a informação não era o suficiente, disse Lívia Calerras, diretora de Gente e Gestão na Mobile. Nos primeiros meses de 2020, disse ela, a empresa recebeu uma proposta de uma fintech focada em previdência e saúde financeira e após meses de análise e pesquisa com os colaboradores, o benefício começou a circular na organização. Hoje já conta com a participação de 40% dos funcionários. Os colaboradores puderam então pensar mais sobre o planejamento financeiro, sobre sua realidade financeira,
ter um plano de previdência privada e fazer uma programação de melhor uso de sua receita mensal, tirando dúvidas sobre saúde financeira, tendo uma consultoria por parte de planejadores financeiros especializados e utilizando uma plataforma oferecida pela Fintech para aprendizado. Quando a gente tem um parceiro que pensa sobre essas questões, o funcionário acaba conseguindo soluções mais assertivas e tem muito mais liberdade para discutir temas que muitas vezes ele não quer que a empresa saiba, disse Lívia, a diretora de Gente e Gestão na Mobley. Já Jaqueline Souza, analista de treinamento da Hotel Urbano, disse que ao observar que o estresse financeiro entre os colaboradores só aumentava desde o início da pandemia, a busca por recursos que auxiliassem na organização financeira começou a fazer parte da estratégia de benefícios da empresa. O objetivo, segundo Jaqueline, não era só oferecer serviços mais práticos, como adiantamento do 13º, mas também ter algo voltado para a educação e o planejamento financeiro dos funcionários. A gente viu que o endividamento também acabava impactando na produtividade. E eu vou abrir um parênteses aqui, óbvio, óbvio que sim, que impacta. A pessoa acabava ocupando parte do seu tempo dela preocupada sobre como pagar suas contas, como eliminar suas dívidas, e isso afetava o desempenho dessas pessoas no ambiente de trabalho. Bom, por que eu estou trazendo este tema? Porque este tema, aqui nós temos pessoas da área de recursos humanos, de empresas, né? E o que eu quero colocar aqui como consultor empresarial é que as empresas até hoje não despertaram ainda para esta problemática. Algumas estão começando a acordar, mas verdadeiramente uma grande maioria das empresas ainda não despertaram para este problema. Em primeiro lugar, eu quero dizer que uma das razões para que isso aconteça é o fato do funcionário, do colaborador da empresa, não querer que a empresa saiba da situação financeira que ele está vivenciando, de descontrole, de dívidas, né? De problemas que estão acontecendo em sua casa, de relacionamentos. Geralmente as pessoas, a primeira reação diante dessa problemática é esconder isso das empresas, com medo de que as empresas prestem atenção nesta pessoa e percebam que esse descontrole pode ser uma ameaça ao seu desempenho profissional, ao seu desenvolvimento profissional e que assim a própria empresa acabe desligando essas pessoas, não é? Então essa é a primeira questão. As pessoas que vivem problemas financeiros não têm por hábito colocar isso para as empresas, para a área de recursos humanos ou de quem quer que seja, para a chefia, para a diretoria, elas não fazem isso. Via de regra, elas não fazem. E a razão é muito simples, o medo de tornar isso público para o ambiente corporativo, para o seu ambiente de trabalho, com medo de ser desligado da empresa, porque a empresa pode começar a avaliar que ele está perdendo produtividade em função disso, que ele não está tendo concentração em função disso, porque essas são as outras questões que se desdobram da pessoa que passa a ter problemas financeiros. Sim, a sua produtividade vai cair no ambiente de trabalho. Sim, a sua concentração vai ser prejudicada no ambiente de trabalho. Então, uma pessoa com dívidas, uma pessoa com problemas financeiros, carrega estes problemas para dentro do seu lar e vai vivenciar essa problemática com seus filhos, com sua mulher, com sua namorada, com quem quer que seja. Vai ter problemas de relacionamentos em função das dívidas contraídas, do descontrole financeiro. Isso vai para dentro da empresa também. Você não tem como deixar na porta do trabalho para fora. Isso vai para dentro da empresa. Então, esta pessoa que tem metas a cumprir, que tem funções a desempenhar, vai começar a ter um desempenho mais precário em função das suas preocupações, em função da sua ansiedade, do seu estresse, do seu nível de desgaste psicológico em função das suas dívidas. Então essa é uma questão que as empresas precisam acordar no sentido de entender
que se as estatísticas estão apontando que 76% das famílias estão endividadas, boa parte dessas pessoas estão dentro das suas empresas, não é? Estão dentro de suas empresas. Onde elas estão? As que estão com problemas, com dívidas, estão dentro das empresas. Então, partindo dessa consciência, é preciso trabalhar no sentido de ajudar. Sabendo que as pessoas não se sentirão à vontade de compartilhar essa problemática, é preciso que a empresa ofereça caminhos para que essas pessoas possam, de alguma maneira, reencontrar a sua paz, o seu equilíbrio, o seu norte e resolver seus problemas, ainda que não confessados. Resolver seus problemas, ainda que não confessados. Eu, certa feita, já contei aqui que em 2008 eu quebrei na Bolsa de Valores. E foi um momento trágico, um momento dramático que eu vivi. Tem vídeos comentando sobre isso. E nesta época, eu passava noites em claro. Me culpava, o que predominava em mim era o sentimento de culpa, de frustração, de derrota. Isso sugava as minhas energias, isso me endereçava a um processo depressivo. Consequentemente, quando eu ia para o meu trabalho, o meu rendimento não era o mesmo, o meu nível de concentração não era o mesmo. Eu estava muito mais focado nos meus problemas do que na minha atividade profissional. E isso que aconteceu comigo acontece dia a dia, toda semana, todo mês, com milhares, com milhões de brasileiros que estão trabalhando em empresas e estão passando por processos de dívidas, de endividamento, processos e problemas financeiros. O que uma empresa pode fazer? O que uma empresa pode fazer para, de alguma maneira, contribuir para a solução dessa problemática? Sim, porque a empresa precisa se interessar por isso. Porque se este funcionário, se este colaborador, ele tem queda de desempenho, a empresa é afetada. Ela é afetada também, entendeu? Então, sim, eu acho que é inteligente da parte da empresa começar a refletir sobre isso e começar a fazer uma ação proativa no sentido de criar, vamos dizer assim, uma assistência terceirizada que possa fazer um trabalho interno na empresa de alguma maneira, vamos dizer assim, trabalhar questões relacionadas à educação financeira, né, e à capacidade de investimento das pessoas. A partir do momento que você tem uma empresa contratada, né, terceirizada para prestar este serviço, essa empresa pode fazer pesquisas de clima, pode ver como é que está a situação dessas pessoas, pode começar a trabalhar temas genéricos de educação financeira, temas que vão ajudar as pessoas a começar a construir um orçamento pessoal, um orçamento familiar, que vai de alguma maneira direcionar essas pessoas para que elas passem a aprender a fazer escolhas melhores, a ter um consumo mais consciente, a saber como planejar e priorizar os seus gastos, a como construir alternativas para ir custeando as suas dívidas, para fazer suas dívidas pararem de crescer. Então é uma espécie de coach que você contrata e coloca dentro da empresa a serviço do seu quadro funcional, né? E a partir do momento que essas pessoas se reequilibram, colocam o trem de novo sobre os trilhos, aí sim, trabalhar essas pessoas para que elas comecem a pensar em investir, a sofisticar a sua inteligência financeira para que elas estejam preparadas para fazer investimentos. Então entendemos que isso é estratégico, né? Isso é estratégico. Esse é um dos trabalhos que nós fazemos com a minha empresa de consultoria. Então isso é algo que pode ser feito, além de mim, existem outros profissionais também no mercado que fazem esse tipo de trabalho. O que queria pontuar aqui? A importância de se fazer isso, a importância de dar esse tipo de assistência, porque muitas vezes as empresas estão tendo quedas de produtividade, de desempenho dos seus funcionários, está tendo perdas de qualidade, estão tendo problemas no atendimento ao cliente, isso tudo gera custos, isso tudo gera perdas financeiras para as empresas e muitas vezes elas não sabem qual a origem disso. E a origem está exatamente no descontrole financeiro das pessoas, dos funcionários e o impacto que isso causa no seu desempenho
no seu dia a dia, numa baixa qualidade de serviço, numa perda de produtividade, numa perda de competitividade, né? E tudo isso vai gerar aumento de custos para as empresas. Então, criar algo nessa área não é custo, é investimento. Então, fica isso como reflexão para os gestores de empresas pensarem sobre essa questão, porque os números estão crescendo, os problemas estão aumentando e não adianta fazer de conta que isso não reverbera dentro das empresas que vocês dirigem. Muito bem. Para completar este vídeo, Oi Vivo, Oi Vivo ameaçam devolver a concessão de telefonia fixa. Estamos reverberando sobre isso porque na última semana foi um assunto presente em diversos órgãos de comunicação e aqui a gente vai comentar uma matéria que saiu no estado de São Paulo, no Estadão. As teles Oi Vivo, maiores prestadores de telefonia fixa no Brasil, estão aí juntas com uma mesma ideia. Elas trabalham com a possibilidade de devolver a concessão do serviço no fim do contrato, ou seja, em 2025. Isso caso as adaptações no regime não sejam economicamente atrativas. Existe a Lei Geral de Telecomunicações, que foi atualizada em 2019 exatamente para permitir que as empresas que fornecem serviços de telefonia fixa possam migrar de modo voluntário do regime de concessão das tarifas reguladas para a autorização, que são as tarifas livres. Com a mudança, as empresas poderão deixar de cumprir obrigações, como a manutenção de orelhões, que consome centenas de milhões de reais por ano. Também poderão ficar com os chamados bens reversíveis, que envolvem a infraestrutura de redes e edificações relacionadas à operação da telefonia fixa, que deveriam, a priori, ser devolvidas à União no fim do contrato de concessão. Mas, em troca, as teles precisariam assumir compromissos de investimentos para levar a banda larga ao interior do país, em regiões ainda carentes de conectividade. O valor desses investimentos passou a ser calculado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, mas há um descasamento absoluto das expectativas entre Oi Vivo e Anatel. Vamos continuar falando sobre isso no dia de hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.